tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia e vou fazer a minha descrição. Eu tenho a pele clara, o cabelo na altura dos ombros, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa branca e uma calça jeans. Estou no estúdio da Multirio com diversos elementos coloridos. Deixa eu te perguntar, você gosta de lanchar? Qual é o seu lanche preferido? Vou te falar que eu adoro pizza. Ai, é tão bom quando a gente pede uma pizza à noite e no dia seguinte sobra aquele pedacinho para tomar no café da manhã. E aí, você faz isso na sua casa? Bem, hoje é o meu dia do lixo. Você sabe o que é dia do lixo? É assim, geralmente quando a pessoa tem a semana lá numa dietinha regrada, procura se alimentar saudavelmente, ela tira um dia para ficar mais à vontade. E hoje, esse é o meu dia, por isso, ó, eu trouxe uma pizza aqui. Olha aí, a cara dela tá com uma cara boa, não é mesmo? Então, olha que linda. Só que aqui no estúdio eu tenho mais 3 amigos. E aí eu não posso comer a pizza toda, né? Eu tenho que reparti-la. Como são 3 amigos, eu dividi a pizza em 4 pedaços. Para não ter confusão, eu dividi em 4 pedaços iguais. Olha só. Viu? Muito bem. Mas, professora, que papo é esse de pizza? Ah, sabe por quê? Hoje nós vamos falar em frações. O que vem à sua cabeça quando eu digo a palavra fração? Pode ser que você se lembre logo de matemática, mas eu penso primeiramente em pizza. Quer ver um pouquinho mais sobre isso? Vamos entender melhor sobre essa divisão aqui dos pedaços? Vem comigo! Então, gente, a pizza representa um inteiro. Ela foi dividida em 4 pedaços. Isso quer dizer que cada pedaço equivale a 1/4 da pizza. Olha lá, a pizza equivale a um inteiro dividido em 4 partes. Então, cada pedaço equivale a 1/4 da pizza. Ele pode ser escrito como numeral, 1/4, ou por extenso, olha lá, 1/4. Vamos ver como se chama cada numeral dentro dessa fração de 1/4? Nós temos o denominador, que é o número da parte de baixo. Ele indica em quantas partes dividimos o inteiro. Nesse caso, dividimos o inteiro em 4 partes. E o numerador indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. Ah, gente, 1/4 de pizza só para mim é muito ou pouco? O que você acha? Com a fome que eu estou, é pouco. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma receita e quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma nova pizza. Ah, mas eu preciso saber então dos ingredientes dessa receita. Vamos dar uma olhadinha? Ingredientes: 6 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de chá de açúcar, 2 colheres de chá de sal, 1/4 de xícara de azeite, 2 xícaras e meia de água morna, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, uma caixa de molho ou extrato de tomate e recheio a gosto. Então você reparou que nessa receita a gente tem a medida de 1/4 de azeite e 2 xícaras e meia de água. Então vamos testar aqui essas medidas para ver como é que fica? Eu trouxe a água para representar aí esse teste, tá bom? Então, eu tenho aqui também um copo medidor e ele nos ajuda com as medidas, ok? Olha, eu tenho aqui a medida das xícaras e aqui eu tenho o equivalente a 1/4, tá? Mas eu poderia também fazer essa medida com xícaras. Esses utensílios aqui, eles representam a medida em xícara. Então, olha só que legal. Você, dona de casa, já conhece? Acredito que sim. Aqui eu tenho uma xícara. Muito bem. Aqui eu tenho a medida de meia xícara, ou seja, metade de uma xícara.
Aqui eu tenho como se essa medida da xícara fosse dividida em 3 partes. E essa aqui é que eu preciso. É como se a xícara, essa quantidade aqui, fosse dividida em 4 partes, ou seja, 1/4. E aí? Bom, eu vou fazer com o copo medidor, que eu tenho aqui a medida dela também, tá bom? Mas você pode escolher qual que você prefere. Vamos fazer então o teste. Bom, 1/4 de azeite. Então, gente, mais ou menos aqui, ó, 1/4. Então, vamos lá. Isso aqui, essa quantidade eu sei que eu vou precisar utilizar de azeite quando eu chegar lá em casa. Bom, você lembra também que tinham 2,5 xícaras de água? Nesse copo aqui, eu já tenho a medida de 2 xícaras, olha lá. Então, eu vou utilizar até aqui e depois eu vou até o meio, que é metade de 1 xícara. Muito bem. E meia, então eu preciso ainda colocar metade. Certinho, olha lá. Metade, ok? De 1 xícara. Bom, eu acho que já deu para a gente testar e ter uma ideia dessas medidas. Quando eu chegar em casa, eu sei que já não vai ter erro essa questão aí de colocar os ingredientes na medida certa para tudo ocorrer bem e a pizza ficar bem gostosa. Depois disso, eu vou ter que ver a questão do modo de preparo, mas isso é assunto para uma outra videoaula. Bom, agora que a gente entendeu melhor um pouquinho das medidas, que tal vermos o conceito de fração para a gente se aprofundar nesse tema? Vamos lá? O que é fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. Viu? Então, quando nós dividimos um objeto em partes iguais, nós temos as frações desse objeto. Você sabia que as frações estão presentes no nosso dia a dia? Elas são utilizadas nas receitas, mas também nas notícias. Quer ver alguns exemplos? Vem comigo. Olha aí. Estados Unidos e União Europeia esperam que 2/3 da população mundial seja vacinada até o fim de 2022. Considerando que o total da população mundial seja dividido em 3 partes, 2 partes já foram vacinadas, ou seja, 2/3. Vamos ver como ficaria essa divisão em barras? Olha lá. Então, eu tenho aí o total da população mundial dividido em 3 partes. Se eu tenho 2/3 vacinados, eu tenho 2 barrinhas pintadas, tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Em 3.547 municípios do Brasil, pelo menos 1/4 dos habitantes recebeu o auxílio emergencial. Considerando que o número total de habitantes dos municípios do Brasil seja dividido em 4 partes, uma parte dessa população recebeu o auxílio emergencial em 2020, ou seja, 1/4. Vamos ver como ficaria essa divisão em barras? Olha lá, 4 partes e 1/4 desses habitantes. Tudo bem? Muito legal, não é? Bem, além de encontrarmos frações também nas notícias, nós podemos substituir porcentagens e números decimais também por frações. Quer ver um exemplo de porcentagem? Eu trouxe aqui um exemplo muito legal. É uma orientação de como podemos administrar o nosso salário. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ela se chama regra 70/30, ou método 70/30. A regra 70/30 consiste basicamente em dividir o ganho mensal em 2 partes. Uma com 70% que será usada para as despesas do mês, incluindo as de lazer. Os outros 30% podem ser colocados em algum tipo de investimento
com o objetivo de aumentar o seu capital. Então, vamos lá. 100% equivale a todo o salário, ou seja, um inteiro. E como é que eu posso escrever 100% em fração? Eu posso colocar 100 sobre 100, ok? 70%, considerando que o salário seja dividido em 10 partes, 7 partes devem ser usadas para despesas do mês. Vamos entender melhor? 70% equivale a 70 sobre 100. Quando eu tenho um zero em cima e um zero embaixo numa fração, eu posso cortar esses dois zeros, ou seja, eu simplifico a minha fração. Então, olha aí, eu tenho 7 décimos. Vamos ver como é que ficaria numa barrinha? Olha lá, essa barrinha é dividida em 10 pedaços. 7 décimos equivale a pintar 7 pedacinhos dessa barrinha, tudo bem? Então, esse seria o quantitativo do meu salário, das minhas despesas. Vamos ver agora os 30%? A mesma coisa, lá. 30% é o mesmo que 30 sobre 100. Como eu tenho um zero no numerador e o outro no denominador, eu posso simplificar. E aí, eu vou ter 3 décimos, ok? E isso quer dizer que 3 partes do salário devem ser destinadas a investimentos. Olha lá na barrinha, eu tenho um inteiro dividido em 10 partes, que seria o meu salário. E 3 dessas partes devem ser destinadas a investimentos. Bem, se você já trabalha, me responda uma coisa, você consegue administrar o seu salário dessa maneira? Eis aí uma excelente dica para aumentarmos o nosso capital. Agora que a gente entendeu melhor sobre o conceito de frações, vimos o exemplo lá das frações nas barrinhas. Eu ainda estou pensando na pizza que eu vou fazer quando chegar em casa. Não vejo a hora. Porque eu amo pizza, eu tenho que aproveitar que hoje é o meu dia do lixo. Mas quando eu chegar em casa, eu vou ter que dividir a minha pizza em mais pedaços, porque lá tem mais gente do que aqui no estúdio. Ufa, ainda bem que eu comi um quarto, vou comer um quarto aqui. Mas chegando lá, eu vou ter que dividir a minha pizza em 8 pedaços. Então agora me responda, qual é a fração maior? Qual é o pedaço maior? Quando eu divido a pizza em 4 ou quando eu divido em 8? Se eu tenho que dividir minha pizza em 8 pedaços, os pedaços serão menores, não é isso? Vamos ver nas frações como é que fica? Então, olha aí a diferença. No primeiro exemplo, eu tenho 1/4, a fração representada por 1/4, certo? Então, olha aí como é maior a parte pintada. Já na segunda, eu tenho 1/8, veja que é menor, ou seja, 1/8 é menor do que 1/4, tudo bem? Muito bem, agora que tal exercitarmos um pouquinho do que a gente aprendeu hoje? Observe as figuras abaixo e circule aquela cuja parte pintada representa 1/4 dessa figura. Ih, professora, tá meio complicado, tudo está dividido em 1/4. Observe bem, o que você acha? Se você falou que é a figura do meio, muito bem, você acertou. Lembra, para ser uma fração, as partes têm que ser iguais. Muito bem. Nossa aula já está terminando, mas antes eu tenho um desafio para você. Escolha uma receita de sua preferência e coloque em prática seus dotes culinários e matemáticos. Pode ser a receita de uma pizza ou um bolo, por exemplo. Após ficar pronta, divida em pedaços e escreva em seu caderno a fração correspondente a ele. Então é isso, pessoal. Agora eu vou comer a minha pizza, 1/4 dela, e vejo você em uma próxima videoaula. Tchau, tchau!